Para Jung, a psique humana tem uma tendência natural ao sentido e à totalidade, o que se manifesta através da religião, dos mitos, dos contos de fada e dos símbolos. A fé é a capacidade de estabelecer relação com o invisível, com o inconsciente e com os conteúdos arquetípicos que orientam a nossa vida interior. Essa fé não precisa ser religiosa no sentido dogmático, mas é uma confiança existencial em algo maior do que o ego, algo que transcende a racionalidade imediata. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, e você está no canal Conversas Junguianas. Agora eu vou pedir para rodar a vinheta e em seguida assistiremos ao conteúdo de hoje com o título Fé, a ponte que se reconstrói. A fé não é para Jung uma simples crença religiosa ou uma adesão a doutrinas. Ela é, antes de tudo, uma função viva da psique, um movimento profundo da alma em direção ao sentido. Enquanto muitos associam a fé ao dogma, a psicologia junguiana nos convida a compreendê-la como uma estrutura invisível que sustenta a travessia humana diante do desconhecido. Jung afirmava que todo ser humano possui uma função religiosa inata, uma capacidade de perceber e responder aos mistérios da existência. Essa função não depende de religião institucional, mas de uma relação autêntica com o inconsciente, com o mundo interior e seus conteúdos. Nesse contexto, a fé emerge como a atitude simbólica que acolhe o invisível, mesmo sem entendê-lo racionalmente. Em momentos de crise, quando a razão falha e o chão conhecido desaba, é a fé que permite continuar caminhando. Não se trata de uma fé cega, mas de uma confiança interior no self, esse centro organizador da psique que guia o processo de individuação. Ter fé, portanto, é escutar o chamado do self, o centro profundo da psique, e responder a ele mesmo, sem garantias, mesmo envolto em sombras. A fé é a ponte entre o ego e o self. Ela nasce do encontro com o luminoso, isto é, aquele sentimento do sagrado como tremendum, aquele sentimento que nos envolve tanto de fascínio quanto de temor e que invade nossos sonhos e imaginações. São encontros de que algo maior se anuncia, uma força que não controlamos, mas que nos transforma. E é preciso fé para não recuar, fé para suportar o confronto com a sombra, com a terrível face do inconsciente, assim como também com seus encantamentos. É preciso fé para abrir mão das certezas e da falsa supremacia do ego. Podemos dizer que a fé é o olhar simbólico da alma e é uma forma de enxergar o mundo que vai além da literalidade. Quando um sonho estranho nos visita, quando um símbolo nos toca, quando uma imagem interior nos invade, quando a vida perde o roteiro, a fé é o que sustenta a escuta, o acolhimento, a travessia. Ela nos liga ao mistério que nos insere no fluxo da totalidade. Ela permite que o humano se encontre com o sagrado que o habita, não como algo externo, mas como uma realidade interna viva em sua psique. Sem fé, a vida psíquica se empobrece. O indivíduo se fixa na rigidez racional, no controle, na repetição. Com fé, abre-se espaço para o inesperado, para a imaginação criativa, para o sentido além da consciência. A fé nos ensina que há um sentido maior guiando o caos e mesmo na escuridão há uma direção a seguir.
Por isso, a fé é mais do que um sentimento, é uma estrutura arquetípica da alma. É uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, um impulso vital que sustenta o caminho simbólico de ser quem se é rumo à inteireza. O mito de Eros e Psique foi narrado por Apuleio no conto O Asno de Ouro. Este conto foi escrito, pasmem vocês, no século II depois de Cristo por Lúcio Apuleius. Lúcio Apuleius foi escritor, filósofo platônico e retórico romano, de origem norte-africana, nascido em Madaura, atual Argélia. Este conto é uma verdadeira jornada arquetípica da alma em direção ao amor, conectando a consciência à totalidade. Uma joia rara expressando as metamorfoses da psique e, sobretudo, é uma história de fé. Fé naquilo que não se vê, mas que se sente como verdadeiro. Fé como realidade psíquica. Psique, uma jovem mortal de beleza incomparável, é levada por forças misteriosas para um palácio invisível, onde um amante desconhecido a visita todas as noites. Ela não pode vê-lo. Ele pede apenas que confie. Confie nele. Psique aceita, entregando-se a uma presença amorosa que não tem rosto. Mas suas irmãs, carregadas de inveja, a envenenam com dúvidas e ela, tomada pelo medo, decide acender uma lâmpada para ver quem é seu amado. Descobre então que é Eros, o deus do amor. Porém, ao trair sua confiança, ela o perde. Começa então uma longa jornada. Psique precisa realizar 4 tarefas impossíveis impostas por Afrodite para reconquistar Eros. Essas tarefas são simbólicas. A primeira é separar grãos, que é o discernimento. A segunda é buscar lã de carneiros perigosos, que é a coragem. A terceira é descer ao mundo dos mortos, que é a rendição. E a quarta é resistir à tentação da curiosidade, que é a sabedoria. Cada uma dessas tarefas exige de Psique algo mais profundo que força ou inteligência. Exige fé. Fé no processo, fé no invisível, fé no amor que ainda pulsa, mesmo na ausência. Ela continua mesmo sem garantias, e é por isso que sobrevive. Na perspectiva junguiana, Psique representa a alma humana. Sua jornada é a jornada de cada um de nós, no nosso caminho de individuação, do encontro com o self, com o amor profundo, com o sentido da vida. É uma jornada de autenticidade. A fé aparece quando Psique confia no invisível, quando aceita viver o amor sem vê-lo, quando segue adiante nas tarefas impossíveis, guiada por uma intuição interior. Quando desce ao Hades, sem saber se voltará. Esse mito nos ensina que a fé não é saber, é continuar mesmo sem saber. É entregar-se ao invisível, ao mistério do self. É confiar no processo da vida psíquica, mesmo quando tudo parece perdido. A fé da Psique não é cega, é arquetípica. É um movimento da alma em direção ao amor e à totalidade. Cada passo que ela dá no escuro é sustentado por uma estrutura simbólica que vive dentro de todos nós. A capacidade de confiar no sentido oculto, de seguir mesmo quando a razão falha, de reconhecer no sofrimento um chamado à transformação. Na linguagem junguiana, a fé é a função que permite o ego entrar em diálogo com o self. Psique, como ego, se entrega a essa jornada guiada por sonhos, presságios, vozes interiores. E é essa entrega simbólica que a salva, que a torna inteira, que a une finalmente a Eros em um novo nível de consciência e de amor.
O mito de Psique nos mostra que a fé não é passividade, mas movimento. É a coragem de atravessar o invisível, de cumprir as tarefas da alma, de confiar no amor, mesmo quando ele parece perdido. Para Jung, essa fé é uma estrutura viva da psique que nos guia na travessia interior rumo ao self. Assim como Psique, cada um de nós é chamado a confiar no invisível, a aceitar o desafio da alma e a reconhecer que há um sentido profundo mesmo nas noites mais escuras. Porque, no fim, a fé é isso, o sopro invisível que nos empurra em direção à totalidade. Cabe citar agora um sonho que tornou-se um ponto de virada durante o processo de análise. Lembro-me de uma mulher com 42 anos de idade, professora universitária, com grande resistência ao inconsciente e suas manifestações, mas mesmo assim, possuída pela curiosidade e híbris, participava de certas vivências em alguns fins de semana do tipo como encontrar a si mesma ou torne-se mais sabedor do seu mundo interior. Aconteceu que uma dessas vivências, algo a perturbou muito, colocando sua consciência em convulsão, deixando-a confusa e não senhora de si mesmo, como acreditava estar. Tempos depois me procurou com a fantasia de resolver todo o imbróglio da sua vida, o imbróglio dentro de si, de imediato e intelectualmente. Carregava um profundo sentimento de estagnação. Estava emocionalmente isolada, sentindo-se do outro lado de si mesma, como se a ponte entre o seu mundo interno e externo estivesse ruída. Claro que este não seria o caminho e não foi. Precisou atravessar momentos desafiadores consigo mesma, despojar-se de sua falsa segurança egóica, para então passar a reconhecer sua vida simbólica. Após algumas semanas de análise, ela compartilha um sonho que ressoaria profundamente no processo psicoterapêutico. Vamos ao sonho. Estou em uma cidade em ruínas dividida por um rio. Onde havia uma ponte, agora só há escombros. Com outras pessoas, reconstruímos esta ponte. Uso ferramentas antigas do meu avô. Quando a ponte se completa, uma criança atravessa sorrindo. A cidade antes cinzenta começa a ganhar cor. O impacto simbólico desse sonho é imediato. A imagem da ponte representa simbolicamente a travessia entre os opostos, consciente e inconsciente, passado e futuro, ferida e cura, morte e renascimento. No momento em que sonha com a reconstrução da ponte, algo já se reorganiza internamente. O inconsciente não apenas aponta o conflito, ele propõe uma solução simbólica. As ferramentas herdadas do avô evocam um vínculo com a ancestralidade, com os recursos psíquicos já disponíveis, mas esquecidos, negligenciados ou reprimidos. É o legado do velho sábio interior que oferece instrumentos para reerguer estruturas psíquicas rompidas, destroçadas. A criança que atravessa a ponte e sorri é uma das imagens mais potentes desse sonho. Ela simboliza o self, a regeneração, o novo nascimento psíquico possível após o colapso. Uma nova organização interna, afetiva, emocional. A cidade que ganha cor marca o retorno da libido vital, o reencontro com a criatividade, o desejo e o afeto. O trabalho posterior com esse material onírico, especialmente por meio da imaginação ativa, permitiu à sonhadora não apenas compreender
intelectualmente a mensagem do sonho, mas é retomar laços afetivos, recuperar o prazer em atividades esquecidas e, sobretudo, voltar a confiar no seu próprio mundo interno. Este caso ilustra como a fé pode emergir como experiência simbólica, mesmo em pessoas que se consideram céticas. O sonho, como manifestação viva do inconsciente, revelou a esta mulher uma estrutura profunda. A ponte em escombros apenas aguardava o primeiro passo para a sua reconstrução. Para finalizar, quero deixar registrado que, em um tempo marcado por tantas pontes rompidas entre pessoas, afetos, tradições e sentidos, esse sonho nos lembra que a fé arquetípica, inerente à psique inconsciente, continua propondo travessias. Cabe a nossa atenção. Se você curtiu este vídeo, dê seu like, compartilhe e faça o seu comentário. Eu agradeço. Assine o canal e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Agradeço a sua participação e até o nosso próximo encontro.